Tá, Gabriel, mas você consegue me explicar por que projeto é tão caro? Precisa cobrar tanto assim? Ó, precisar não precisa, mas talvez você também não saiba tudo que a gente tem de custo para fazer um projeto. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Oi, eu acho que você já sabe que o meu nome é Gabriel, eu sou arquiteto e eu fundei o Estúdio 9x9. Mas talvez o que você não saiba é por que os valores cobrados num projeto são aqueles. O que leva aquele valor? Vem comigo, a gente conversa um pouquinho sobre isso. Mas assim, vamos começar do começo. Um projeto, assim como um corte de cabelo ou uma sessão fotográfica, é um serviço. Aliás, nós arquitetos somos primariamente prestadores de serviços. Então, o que você está pagando não é necessariamente um objeto. Você está pagando muito do nosso conhecimento, muito do nosso know-how, muito da nossa expertise e muito da forma de fazer, da nossa criação. Claro que o resultado vai ser uma casa linda para você. E um projeto completinho também que você vai poder levar. Mas assim como fotógrafo ou um corte de cabelo, mesmo o resultado sendo incrível, o que você está mais interessado é ter alguém ali para executar esse serviço. Porque não é algo que necessariamente você saiba fazer. É aí que a gente entra. A gente estuda 5 anos, isso só contando a formação. Isso desconsiderando pós-graduações e outros eventos que a gente faz, outros cursos livres que a gente faz, para poder aprender a criar esses ambientes e ele ficar confortável para você. É mais ou menos essa a diferença, entendeu? Para começar a te explicar exatamente os custos que a gente tem, vou te explicar primeiro duas coisas. Uma delas é que esses custos são custos. Esse dinheiro é um dinheiro que a gente não vê, que a gente tem que pagar depois para imposto, taxa, impressão, outros prestadores de serviços que a gente precisa contratar para fazer o nosso trabalho. Sim, tem alguns. E é uma grana que não passa pela nossa mão. Ela realmente está dentro do que é preciso para o seu projeto existir, mas não é uma grana que fica comigo. A segunda parte, e essa é bem importante, a gente vai imaginar que arquitetos são pessoas. Então a gente também tem contas para pagar, a gente também tem que comer, a gente também tem essas pequenas questões básicas do ser humano. Com isso, o serviço que a gente presta é um trabalho. Assim como você que está indo trabalhar numa empresa, ou você que trabalha com telemarketing ou produção, qualquer que seja o seu trabalho, no final do mês você precisa receber o dinheiro para pagar suas contas, certo? A gente também. A gente precisa disso para pagar as nossas contas e é essa forma que a gente tem para trabalhar. Com isso, eu te explico direitinho que a gente paga para fazer um projeto e aí você começa a entender que o buraco é um pouquinho mais embaixo. A primeira coisa que a gente sempre vai pagar em todo projeto é algo chamado RRT, que é Registro de Responsabilidade Técnica. Isso inclusive pode virar tópico para outro vídeo. Se você quiser um vídeo só sobre RRT, comenta aqui embaixo. Eu faço um... RRT é um documento que nós, arquitetos, emitimos falando, olha, fui eu que fiz, se está errado a culpa é minha. Para emitir esse documento é necessário pagar uma taxa. Essa taxa eu não posso absorver. Isso entra na minha composição de custos e essa taxa não é a coisa mais barata do mundo. Também não é a mais cara. E essa taxa tem poucos dias para ser paga, então eu realmente preciso entrar nessa cronologia, porque senão, às vezes, você perde totalmente o registro. Esse documento é muito importante porque ele que atesta que você não tirou aquelas informações do nada. Que você consultou alguém e que teve um profissional habilitado para criar aquilo para você. Então esse documento é fundamental, ele tem uma taxa, essa taxa tem que ser paga, tem que ser inclusa na cronologia de projeto. A segunda coisa que a gente sempre paga são as impressões do projeto. Parece idiota. Ah, mas
não é só comprar uma impressora e deixar lá? Também, mas se você comprar impressora, você acaba tendo que comprar papel para impressora, tinta para impressora. Então você entende que tendo ou não tendo a impressora, o custo existe? Claro que ele muda. Claro que o custo é um pouquinho diferente se você tem a impressora, se você manda rodar numa gráfica. Mas ele está sempre lá. E os projetos aqui no Estúdio 9x9, pelo menos, são entregues muito bem detalhadinhos. Todos perfeitinhos, nos mínimos detalhes. Às vezes, uma única informação precisa de 4, 5 folhas diferentes para ter certeza que ela está bem explicada. Não é difícil que um projeto completo de um apartamento tenha mais de 100 folhas, tenha mais de 150 folhas. E isso vai um custo para imprimir, encadernar, te entregar isso bonitinho. Eu, pessoalmente, prefiro sempre cuidar do serviço de impressão para ter certeza de que eu estou entregando a planta conforme eu pensei. Ou os desenhos, os projetos conforme eu pensei que vai dar para entender. Porque se você imprimir numa folha menor, ou se imprimir numa qualidade que às vezes não é a precisa, você perde a informação, você perde a qualidade desses dados nessa impressão e é bem complicado perder esses dados simplesmente por causa da impressão. Então, impressão é outra coisa que custa dinheiro e a gente precisa pagar. A terceira coisa que a gente sempre inclui em projetos e em orçamento de projeto, isso é, são os custos de deslocamento. Eu tenho que ir até a sua casa medir ela inteira. Então nisso já foi transporte ou gasolina, enfim. Eu tenho todo esse custo para ir medir a sua casa, ou então tem algum material que você queira na sua casa que é super difícil de trabalhar, que é super difícil de ter informação, e eu preciso caçar o fabricante e marcar uma reunião presencial com ele, eu tenho esse deslocamento. Todos esses deslocamentos entram num valor médio na composição do projeto. Tendo todos esses valores, sabendo exatamente quanto vai se deslocar. E eu acho que o quarto item que mais compõe o nosso valor de projeto, que é um dos mais pesados, são equipamentos e serviços. Porque sim, eu preciso pagar pelo computador que eu uso para trabalhar. Eu preciso pagar a energia elétrica do escritório, eu preciso pagar a internet do escritório. São todas coisas que a gente tem contas que não são minhas. A internet do escritório não é minha, a internet do escritório é do escritório. Quem tem que pagar é o escritório. Por isso que é um custo. Ela entra nessa composição justamente para você poder ter esse dinheiro, para não atrasar o pagamento de uma conta do escritório, por exemplo. E isso é algo constante, é um valor que está sempre saindo, então a gente precisa contabilizar ele também. Aluguel de sala, água, luz, internet, telefone. E isso tem alguns produtos também, como uma trena nova, caso a nossa suma ou quebre, trocar a pilha da trena laser, comprar um ou outro equipamento que vai ajudar na medição. São todos custos que a gente absorve e que a gente precisa ter eles resolvidos. Porque senão fica muito mais difícil de trabalhar, o seu projeto vai levar muito mais tempo, e o seu projeto levando muito mais tempo, a gente vai ter que aumentar o valor de tempo gasto. E isso é muito mais caro do que aumentar esse custo. Então a gente prefere aumentar o custo para facilitar para nós e para vocês também. Mas assim, esses 4 itens que eu citei são só os básicos que não levam em consideração tempo de estudo, tempo de formação. Lembrando que a arquitetura é um curso de 5 anos que é muito desgastante. Pergunte para qualquer colega, amigo arquiteto. A anuidade que a gente paga para o Conselho de Arquitetura, simplesmente para poder trabalhar. Os cursos e atividades extracurriculares que a gente faz, os congressos de especialização, as feiras, são todas coisas que ajudam a compor o nosso preço de projeto, ajudam a compor o nosso valor. E é isso que você está pagando quando você contrata um arquiteto. Claro que dentro dos custos sempre vai ter uma flutuação. O que eu pago numa impressão aqui em Guarulhos, São Paulo, pode não ser o mesmo que um colega meu do Recife pague numa impressão. Ou então o que eu vou pagar de deslocamento com um carro próprio é diferente do que eu pagaria de deslocamento usando o transporte por aplicativo. Mas seguinte, se você aprendeu uma coisa nova, se você curtiu esse vídeo, se você quer que ele chegue para mais pessoas, porque realmente faz sentido, aperta o botão do like, é muito importante. Aproveita que você está descendo a tela para apertar o botão do like, comenta aqui embaixo para mim o que você achou, se você sabia que tinha todos esses custos, se isso realmente era algo que você tinha em mente,
ou se é completamente uma novidade para você. No meio do caminho também tem um botão vermelho escrito inscreva-se, que ele é muito importante para fazer a gente chegar em algum lugar e para fazer o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas. Eu acho que foi. Até mais. Tchau.